Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Fala Jotinha. Pessoal, hoje, antes de mais tudo, não é um especial São Paulo, tá? Coincidentemente, eu vesti a camisa do meu tricolor e o Jotinha, também. Claro que tem todo um propósito por trás disso, mas a gente não combinou. Então, você que tá aí conosco, não é um especial de São Paulo. E para você que tá aí, deixa os like. Se você não tá inscrito, se inscreve, ativa o sininho e não deixa de comentar, tá? Porque isso é importantíssimo aqui para ajudar o nosso canal. Então dá o seu like, deixa lá e segue a gente. Jotinha, é um prazer estar contigo em mais um desse programa nosso, né? E programa hoje que a gente vai falar bastante aí dessa última rodada aí do Brasileirão. Tem o nosso glorioso Fogão assumindo a liderança novamente aí com seus 43 pontos. E aí o motivo dele tá com a camisa do São Paulo. O tricolor paulista passa o carro aí no Flamengo, nós vamos falar sobre isso aí também. O Vascão, galera, de novo, o Vascão, tá se complicando. E o nosso tricolor carioca, o Fluminense, conseguiu aí ter mais uma sobrevida, junto com o Grêmio. Jotinha, vamos começar aqui falando dessa vitória esmagadora do nosso glorioso aí. Como é que foi essa partida? 4-1, teve gente expulsa, foi polêmica realmente essa partida? Como é que foi? Cara, é isso aí. Primeiramente aí, boa noite aí, galera. Falando aqui, após ainda tem mais um jogo para acontecer, né? Segunda-feira tem Cruzeiro e Fortaleza aí fechando a rodada, mas mais uma rodada aí do Brasileirão fechando, né? O Brasileirão tá demais, cara, tá pegando fogo. Né? Em cima e embaixo, né? Pô, a briga nas tá muito duas boa, pontas. cara. Tá muito boa, né? Mas a gente vai começar falando aqui de Botafogo e Atlético Goianiense, né? O Botafogo passou o carro, não deu chance pro azar, né? Ali um jogo quando você enfrenta o time que tá ali brigando pela liderança, enfrenta o time que tá brigando contra a degola, né? Sempre um jogo tenso ali, né, cara? Acaba meio que se equiparando pela forma, né, como o time que tá brigando ali joga aguerrido, com vontade, né? E o Botafogo fez o dever de casa jogando fora, né? Mas era apoio maciço da torcida do Botafogo lá, né? E o Botafogo tem uma vitória muito, muito, muito importante, com muita facilidade, né? O Botafogo sofreu um empate, né, num pênalti meio duvidoso, né? Mas foi tranquilo, conseguiu ali recuperar o jogo, fez mais 3 gols, ganhou tranquilo, conseguiu mesclar o time, né, num momento importante da temporada. E, cara, vitória importante e abre agora 3 pontos, né, pro Flamengo. Disputadíssimo, é o que a gente falou, né? Você tem o primeiro contra o último, são distintos, mas ali disputando coisas diferentes, mas todo mundo dando o seu máximo ali. E agora o Botafogo, cara, que teve acho que provavelmente uma atuação ali especial do Luiz Henrique, né, cara? O cara tá saindo aí muito bem, se mostrou uma verdadeira boa contratação, né? Que você acha dessa projeção dele aí, ô Jotinha? Cara, dele, assim, especificamente, né, ele tá começando a fazer jus ao valor que foi pago para ele, né? Quando a gente fala de um jogador de mais de 100 milhões aí, 120 milhões, né? Foi o que gerou a negociação dele, né? Então ele tá começando a fazer jus e começando a transformar, né, a qualidade dele em pontuação, né? Porque ontem, né, ele foi absolutamente decisivo para o jogo, sofrendo pênalti, né, batendo um outro pênalti, criando várias oportunidades. E é um jogadoraço, cara. Hoje, acho que o torcedor do Botafogo vai concordar comigo que hoje é o melhor jogador do Botafogo, né? E tanto que o Arthur Jorge, ele vem mesclando bastante o time e poucas vezes ele abriu mão de tirar o Luiz Henrique do time, que é o ponto de diferença ali, né? E, cara, jogadoraço aí, né? Agora o Botafogo acabou nas Olimpíadas aí, tá chegando o Thiago Almada também, né? Mais um jogador ali que vai dividir a responsabilidade. Tem o Matheus Martins, que ontem fez a estreia, né? E o Botafogo, cara,
Tu perguntou sobre o Luiz Henrique, mas é importante a gente falar sobre o elenco assim do Botafogo, né? O Botafogo foi montando ali um elenco forte ao longo dos últimos anos, né? Dos últimos 2 anos principalmente, e hoje é um elenco muito homogêneo, né? Você sai ali um volante, entra outro, porra, você sai o Marlon Freitas, entra o Alan, o jogador de nível aí, jogou na Europa há muitos anos. Você sai ali na ponta, você perde o Júnior Santos, aí aparece um Carlos Alberto, pronto, ali já meteu o gol quarto, meteu o gol ontem. Então, um elenco muito homogêneo, que é o que é preciso, né? Para um time que está disputando a liderança, disputando a Libertadores, disputando a Copa do Brasil. E assim o Botafogo vai, né, forte. A gente fala de individualidades, né? Acho que quando o conjunto é forte, as individualidades são potencializadas, né? Eu achei que o Botafogo fosse perder um pouquinho de potência com essa lesão do Júnior Santos, né? Mas bacana, o Botafogo se mantém forte, né? Não repetindo o erro do ano passado, aquele fantasma que a gente vem falando, né? Legal, estamos vendo aí o Botafogo bem vivo. Botafogo que tem uma próxima rodada até do Brasileirão contra o Juventude fora, não é isso? Um jogo tranquilo, porque o Juventude deu uma piabinha no Fluminense, até quem estava assistindo a gente no último episódio a gente falou, o Fluminense passa, né, 1-0, já tá aí indo pro segundo tempo, tá tranquilo, cara, a gente terminou de gravar, galera, a gente atualizou aqui, tava já 2-1, 3-1, já tinha virado. Depois o Fluminense, né, descontou. E aí mudou todo o cenário, né? Então o Botafogo pega o Juventude, né? Fora de casa, um jogo tranquilo, um jogo que a gente pode esperar o que aí? É um jogo muito parecido com o que a gente viu agora, né? Contra o Atlético Goianiense. O Botafogo brigando pelo título, o Juventude na luta ali ferrenha contra o rebaixamento. O Juventude enfrentou nessa rodada o Corinthians, né? O jogo acabou agora há pouco. O Juventude com 2 a menos conseguiu segurar um empate ali com o Corinthians fora de casa. Sempre difícil, né? Jogando na arena do Corinthians, ainda mais a briga direta, né? Foi uma guerra, né? A Juventude perdeu 2 jogadores por expulsão e mais um jogador pelo terceiro cartão para enfrentar o Botafogo, né? Então vai ser um Juventude bem ali desmantelado. E olhando pela ótica aí do Botafogo, é a hora de fazer de novo o papel dele, né, cara? O Botafogo tem um histórico muito ruim contra o Juventude, né? É um freguês ali, é um dos times que o Botafogo criou uma rivalidade, né? Fora do... O Botafogo tem muitas rivalidades estranhas, né? Contra a Juventude, Náutico, as rivalidades assim bem aleatórias, né? E o Juventude é um deles, né? E vai ser um jogo muito difícil. O Botafogo é sempre difícil jogar no Alfredo Jaconi, né? Sempre frio, né? Jogar lá. Então, o Botafogo não só, né? Pelo problema de jogar no Alfredo Jaconi, e sim o Botafogo vai para uma sequência de 3 jogos fora de casa, né? Enfrentou ontem o Atlético Goianiense em Goiás, vai viajar para o Nordeste para enfrentar o Bahia pela Copa do Brasil e depois vai para a ponta do país enfrentar o Juventude. Então ali mais uma vez o Arthur Jorge vai ter que fazer ali aquela mescla, né, que tem sido importante aí na temporada para poder ter o Botafogo inteiro ali para continuar ali na ponta, né? Eu ia justamente falar sobre isso agora, é uma semana dura aí, já tem agora no dia 7 o jogo de volta, né, contra o Bahia, jogo fora, né, e de novo jogando fora contra o Juventude aí, já no próximo final de semana, né, então vai ser casca grossa aí, né, cara. É isso, cara, o time que se propõe a brigar lá em cima vai ser assim, agora o Botafogo tem que se acostumar com isso. O que faltou pro Botafogo ano passado foi essa cancha, né, de estar brigando ali em cima. O Botafogo ficou muito tempo ali fora dos holofotes, né? Então, agora que o Botafogo montou um time para ser campeão, é isso aí, cara. Não dá para reclamar, né? Tem que ir brigar. O Botafogo tem elenco, montou um elenco para poder estar forte em todas as competições. Jotinha, o Botafogo vai brigar pelas 2 competições com a mesma garra? Ou vai priorizar alguma? Porque nós estamos falando de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Sim. Você acha que a projeção hoje, até do próprio Arthur Jorge, comissão técnica, diretoria, é priorizar alguma competição ou vai para cima em tudo?
O Arthur Jorge foi perguntado sobre isso na coletiva de ontem e ele falou que o jogo mais importante é sempre o próximo, Pô, né? excelente. Então é bem provável aí que ele continue botando, né, o melhor. Os técnicos, né, lógico, fazem a mescla que a gente falou aqui, né? Mas eles, segundo o próprio Arthur Jorge, ele tenta colocar os jogadores que estão melhores fisicamente em cada partida, né? E é claro que quando é um jogo decisivo de mata-mata, o jogador vai ter que fazer um esforço a mais para poder estar em campo, né? Então, mas eu vejo o Botafogo brigando sim pelas três competições. É muito difícil, né? Logicamente, né? Sim. A gente, principalmente aí no Brasileirão, que eu acho que é o mais difícil, né? É você ser campeão. Há até uma é até uma discussão, né? Porque o time que tem um elenco forte tem mais facilidade no Brasileirão de chegar lá em cima no topo brigar, né? O time no campeonato de mata-mata ele acaba ali enfrentando um adversário de menor qualidade que em um jogo, uma bola ali acaba, né, nem sempre o melhor vai vencer. Então, tem essas peculiaridades aí, cada competição. É, certamente o Arthur Jorge ele vai ver ali, né, cada jogo ali, o que ele pode fazer de melhor, mas claro, acho que o Botafogo vai sim brigar forte aí nas três competições. Bacana. Engrenando aqui na ponta do campeonato, nós tivemos aí a derrota do Flamengo, né? Uma partida aí dura contra o São Paulo. São Paulo que jogou em casa, com um time praticamente ali completo, né? Sem nenhum tipo de desfalque. O jogo foi 1-0, com um gol do Caleri. Jotinha, o que a gente tem a dizer aí dessa partida aí? Flamengo que vem com um bom elenco, jogou com algum desfalque, teve algum problema ali, erro do Tite na decisão, o Flamengo que deu uma tremida jogando no Morumbi, ou o São Paulo que sobressaiu com o Zubeldia lá? Assim, ouvi muita gente batendo no Tite, né? Dizendo que a estratégia dele foi errada, que ele não deveria ter poupado, né, os jogadores. Dizem que é o time reserva, né, do Flamengo que jogou ontem, mas ele entrou praticamente com a defesa toda titular, né? Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Vinha. Titular, né? Só que na frente ele mudou muito o time, né? Porra, ele colocou Léo Ortiz, Alan, Bruno Henrique, Carlinhos e Matheus Gonçalves. Então ele mudou muito. Então o time ficou meio Sim. Desorganizado ofensivamente. E, cara, fala-se muito de que quando você mexe, bota muito reserva no time, você desmobiliza, né? Sim. E eu senti um pouco disso realmente ontem no jogo. Parecia que o São Paulo queria muito mais do que o Flamengo. O São Paulo tava mais empenhado, Tava né? mais mobilizado do que o Flamengo naquele jogo. Pô, o São Paulo vem de resultados importantes. Pô, tinha 60 mil pessoas no Morumbi ontem. Então era uma atmosfera toda propícia ali para o São Paulo conquistar o resultado. E jogando bem, o que é mais importante. Né? O São Paulo jogou bem, jogou melhor do que o Flamengo. Né? O Flamengo se defendeu, só se defendeu. E praticamente o Rafael, goleiro do São Paulo, não fez nenhuma defesa. Ele foi um espectador dentro do campo, né? Então, mas assim, você pode falar, a gente acabou de falar, né, que o Arthur Jorge tem feito bem a mescla ali do Botafogo. Hoje no Botafogo você não sabe quem é titular, quem é reserva. No Flamengo, talvez o erro ontem tenha sido esse. Ele mudar demais o time para enfrentar. Demais, porque, né? assim, a gente é leigo aqui, né? Como para falar de técnico, falar de fisiologia, de preparo, não sei o quê. Mas para mim, eu não vejo sentido o técnico poupar, não entrar com o time principal, aí chegar no segundo tempo, botar Arrascaeta, botar Gerson. Do que adiantou poupar o time se depois você tem que botar os caras para recuperar o resultado? Então, assim, para mim não faz muito sentido, né? Mas é claro que eu acho que ali, né, o resultado negativo, né, falando do Flamengo, está falando pela ótica do perdedor, tem que ser dividido, né, a responsabilidade entre o Tite e os jogadores, né? Porque o cara que entra, hoje o Flamengo tem um elenco, o melhor elenco do Brasil é o do Flamengo. Então a hora é essa dos caras entrarem e mostrar trabalho, né? E, pô, o Gabigol vive aí reclamando, não tenho minutos, como é que eu vou jogar bem se eu não entro em campo, se eu não jogo, não sei o quê. Ontem teve oportunidade. Eu ia falar justamente sobre e isso. não fez absolutamente nada. Não fez uma boa partida. Não fez uma boa partida.
entendeu? Ele é um cara que se espera demais. Pra ele, hoje, assim, eu já vi o Gabigol aí em momentos iluminados, jogando muito. O Gabigol é um grandíssimo jogador, a gente sabe disso, né? Mas hoje, infelizmente, o Gabigol ele se limitou a uma jogada. Ele puxa pra dentro pra cruzar pra área. Cara, o Gabigol é um jogador diferenciado, ele pode fazer muito Sim. mais do que isso, né? Então, eu acho que ontem essa derrota tem que ser responsabilizada não só o Tite, mas os jogadores. Era a oportunidade dos caras mostrarem trabalho e não fizeram. É. E agora a projeção do Flamengo é pedreira também, né? Sim. Tem o jogo de volta contra o Palmeiras, né? Pela Copa do Brasil. E de novo contra o Palmeiras no Brasileirão. Ó, Então, assim, sai de uma derrota, vai pegar mais um bom time que também tá disputando. O Palmeiras não vai dar mole. Vai querer tanto levar a Copa do Brasil quanto também assumir a ponta, né, do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo vai ter uma pedreira aí pesada agora, né, Jotinha? Não vai poder mais descansar. Senão vai acabar entrando numa crisezinha. se liga nos 5 próximos jogos do Mengão. Pega o Palmeiras fora, né, pela Copa do Brasil, segundo jogo da Copa do Brasil. Depois o Palmeiras em casa, de novo pelo Brasileirão. Aí joga em casa contra o Bolívar pela Libertadores. Depois o Botafogo pelo Brasileirão. E depois o Bolívar fora na altitude. E o Botafogo pega também no Newton Santos, né? O Flamengo pega o Botafogo no Newton Santos. Pedreira. Então vai ser muito, muito, muito difícil, né? Eu ouvi muitos especialistas, né, falando que a temporada dos times, né, principalmente dos que estão disputando as 3 competições, vai ser definida nesse mês aí de agosto, né, com essas partidas aí cruciais. Tanto assim, a gente falou aqui que o Tite poupou, ele com certeza é pensando já nessa sequência difícil aí que o Flamengo vai pegar. E continuando aqui, o nosso Vascão, cara, empatou de novo. Dessa vez o Vasco empatou com o Bragantino, né, jogando em casa, né? E o que dificulta agora a vida do Vasco é que o Grêmio ganhou, passa, né? Por 2-0 e o Fluminense também. Então a diferença ali, se eu não me engano, tá de 4 pontos. E também a vida do Vasco vai ser dificultada porque ele pega o próprio Fluminense ali numa disputa, né? Podendo o Fluminense aí de novo se aproximar, o Grêmio de novo se aproximar. Esse jogo contra o Bragantino, Jotinha, o Bragantino que é um time chato também, a gente fala que às vezes demora ali no emplaque, a gente esperava mais, mas incomoda, é uma grande equipe. E acabou atrapalhando mais uma vez o Vasco para poder respirar fundo, se livrar um pouquinho desse fantasma aí do rebaixamento. Que é o que nós havíamos falado, né? Tem grandes equipes ali bem coladas ao Vasco, agora uma diferença de 4 pontos. O que a gente fala aí da vida do Vasco aí? Ontem, cara, era um jogo bem difícil, assim, né, pro Vasco, né? Todos os jogos vão ser difíceis, né? O Vasco tá brigando contra o rebaixamento, né? O jogo foi se desenhando, né? Ali quando o Léo Pelé ele tem uma falha, né, bizonha ali, perde a bola, o Bragantino abre o placar, e o Vasco fez uma primeira etapa muito ruim, né? Muito da estratégia ali do treinador, né? Que ele entrou com 3 volantes, cara. 3 volantes com características de marcação, né? Não é isso que eu acho que a estratégia foi muito errada, né, pro jogo ontem. E o Bragantino aproveitou. Poderia ter feito 2-0, poderia ter complicado mais ainda a vida do Vasco, né? Depois ali no intervalo ele muda, né? Corrige, tira o Souza, bota mais um jogador de frente, bota o Vegete, né, que estava no banco. Sim. E aí o Vasco rapidamente ele consegue a virada, né? E consegue controlar o jogo, né? Uma bobeira, uma falha ali no final do jogo, mais uma vez, cara, não dá pro time que tá nessa situação, cara, dormir 1 minuto. Não pode descansar. Não pode. O Vasco com 3 pontos ontem dava um salto na tabela, era muito importante, né? E, tomou um gol, o cara entrar sozinho na área aos 44, 45 do segundo tempo, não dá, cara, não dá. Sabe? Então, o Vasco precisa ter atenção, não é nada, a situação ainda é relativamente tranquila, mas são só 4 pontos. Né? O Vasco chegou lá em 11º, agora já está a 4 pontos de novo do Z4. Né? É uma situação difícil que precisa de atenção toda a rodada. Tá? E
O Vasco, cara, ele tem um calcanhar de Aquiles ali, que é aquele lado esquerdo do Vasco, tá muito difícil. Com o Vitor Luiz e com o Léo Pelé, cara, porra, tá muito. Ali a torcida do Vasco é teste pra cardíaco ali todo jogo, né? E é isso aí, cara. A situação tá difícil, o Fluminense ganhou. Hoje o Fluminense tá ali na portinha da zona do rebaixamento. 4 pontos de distância para o Vasco, que tem muitos times ali entre Vasco e Fluminense, mas a gente sabe como é que é o futebol, né? O Grêmio ganhou também, então a gente sabe que daqui a pouquinho, 2 rodadas, cara, é assim, ó, um estalo. O Vasco pode estar de novo no Z4 aí, passando sufoco de novo. Porque o Vasco pega o Fluminense e depois pega o Criciúma fora, né? Enquanto o Grêmio joga contra o Cuiabá também fora, né? Então, assim, e depois contra o Bahia. Também a vida do Grêmio não tá nada fácil, mas você tem o Inter também jogando contra o Atlético Goianiense nas próximas rodadas, né? Então acho que você tem ali Inter, Grêmio e Fluminense, tudo no calcanhar ali do Vasco, bem no gogó ali, né? E já tinha Coutinho ainda nada, a gente não consegue esperar, não teve essa mudança que a gente imaginou que fosse ter pro Vasco, entrando Coutinho. Não mudou nada, ainda não conseguiu achar? Mudou a atmosfera, né? A atmosfera mudou, né, ali, né? Mas assim, resultado dentro de campo, ali, impacto técnico em campo, ainda nada. Né? Ontem ele entrou no lugar do Payet, né? O Payet começou a titular e depois o Coutinho entrou, né? Mas ainda é muito difícil, cara. Aquilo que a gente falou aqui já, o cara que vem lá, né, caramba, do Oriente Médio. Sim. Ele ritmo de jogo, né? Demora a pegar ritmo de jogo, ele vai demorar, ele tá muito ainda sem mobilidade, né? O ritmo aqui é muito, o cara não tem tempo para pensar, né? E para ele ainda vai precisar aí de mais umas 3, 4 rodadas aí para daqui a pouco ele tá sendo titular aí, começando jogos, né, desde o começo para poder ajudar o Vascão. Já o Fluminense conseguiu emplacar hoje 1-0 aí, né? Resultado importante que já joga ele ali para a ponta do Z4, então só se mantendo assim, acho que ele já consegue ter uma sobrevida ali, é o cara da ponta ali, vai pegar o Vasco para poder conseguir mais uma vitória, ou não, ou o Vasco se impor. O que você acha que sai dessa partida aí, Vasco-Fluminense? Cara, essa disputa aí, porque o jogo vai ser em São Januário. Vai ser no Newton. Vai ser no Newton, não é em São Januário? Não. O que a gente espera dessa partida, cara? Um Vasco já de reação, um Fluminense morno, o que sai daí? O Fluminense entra com favoritismo, né? Dado os últimos resultados aí, o Fluminense entra com favoritismo, né? Já falando aí dessa vitória aí do Fluminense. É time muito organizado, a gente tá vendo o Fluminense sofrendo muito pouco nos jogos, né? É um jogo atípico esse contra o Juventude, sofreu 3 gols, né? Mas o Fluminense encaminhou aí a 4ª vitória seguida, 4ª vitória por 1-0, sem sofrer gol, né? Então, um time muito equilibrado, tá espetando bastante o adversário. Hoje, né, teve muitas chances de gol, poderia até ter vencido demais. Então, assim, para enfrentar o Vasco, né, vai muito dali do momento, né, clássico, né? Um chega melhor, o outro chega pior, ali acaba se equilibrando, né, o jogo, né? Mas é aquilo, né? O Fluminense 4 jogos sem perder no campeonato, né? E o Vasco já 4 jogos sem ganhar. Então vai ser um jogão, né? Sim, isso claro. É clássico, é aquilo que a gente fala aqui, né? Uhum. Não dá pra esperar tudo, né? Não tem certeza de nada, tem sempre aquele favorito. Não dá, né? cara. Assim, é um pequeno favoritismo, tá? O time do Fluminense é melhor do que o do Vasco, tá? O time do Fluminense é melhor. Mas clássico é clássico e vice-versa, né? Como diria Mário Jardel. Porque o próprio Fluminense também não tá com uma vida fácil. Não tá. Ele perdeu esse jogo na Copa do Brasil, né? De 3-1. Depois vai ter que correr a 3-1 ou 3-2? 3-2. 3-2. Vai ter que correr atrás, né? Jogando com o Vasco depois, pelo Campeonato Brasileiro, e depois pega o próprio Atlético Mineiro, né? Fora de casa. Atlético Mineiro também, o que tá acontecendo com o Galo, hein, cara? Tava tão bem, agora perdeu de novo. E aí provavelmente vai jogar com tudo contra o próprio Fluminense, né?
Mas o que tá acontecendo com o Galo? Só pra gente dar uma pincelada aqui rápida, cara. Essa crise toda aí, por causa de quê? É time muito inconstante, cara. Muito. O time oscila demais de um jogo para outro. Um faz um belo jogo, né, uma hora, na outra joga muito mal. Difícil, cara. Não dá pra ter um diagnóstico assim, né? O Atlético Mineiro trocou de treinador, né? Chegou o Milito botou ordem na casa, teve uma série de vitórias, né? Mas o time tá oscilando muito. Se esperava do quê do Galo? Se esperava no mínimo ali um G6, né? Pelo Sim. investimento, pelo elenco que tem. Não Se tem um esperava elenco ruim, é isso Não, que eu ia falar. porra, Bom o Vasco- time, cara. Que time tem? Dois jogadores igual o Hulk, igual o Paulinho, igual o Gustavo Scarpa. Pô, tem muito jogador bom ali no Atlético Mineiro. Então, era pra estar lá em cima, cara. Agora eu não sei se é desmotivação, né? Não sei, cara, é difícil. Estrutura ali Difícil de você. grupo entre você- comissão técnica. time é será que bom. O ambiente tá o time, meio pesado. o time é bom, assim, mas não é difícil você enxergar, porque o que acontece? Um jogo é muito bom, no outro jogo é muito ruim, então você Sim. fica ali meio Muito caramba. inconstante, Você não né? sabe que, pô, o Atlético Mineiro jogou muito Sim. contra o Vasco, né? Ganhou e tal. Aí depois, pô, tem uma sequência de derrota, depois tem uma sequência de vitória, então você não sabe ali muito bem o que esperar do Atlético Mineiro. Tu pode ir lá tomar um piau, como tu pode Sim. ir lá e ganhar dos caras, né? Sim. Bacana. Galera, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio que a gente, nesse nosso retorno, tá lançando aí no ar, tá? Mais uma vez, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, assistir até o final. Vocês têm a maioria aí o contato da gente diretamente. Então, foi um prazer tremendo apresentar mais esse episódio para vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê. Valeu, galera. Obrigado aí por estar acompanhando. Não deixe de, né, ativar o sininho aí para poder estar acompanhando nossos próximos episódios, tá bom? E curte, cara. Curte, compartilha. Faça seu comentário aí, discorde da gente, tá bom? Ajude a gente aqui a estar melhorando o nosso programa também. Valeu, um beijo, até a próxima.